Aí você está numa entrevista e alguém te pergunta como que você faz para garantir alta disponibilidade nos seus sistemas? Bom, fica aí que eu vou te dar algumas dicas de repente como você poderia responder essa questão. Primeira coisa que eu acho que seria interessante você mencionar: redundância. Nossa, tá muito pequeno. Peraí, eu vou aumentar isso aqui, tá muito pequeno. Redundância. Bom, meio. Acho que o significado da palavra meio que já descreve o que, que se trata isso, né? Mas, digamos que você tem essa aplicação lá, que tá, de repente está a API da sua aplicação, o servidor, né? Então aqui é o servidor, e aí esse servidor cai. Se você não tiver redundância, se você não tiver outra cópia desse servidor rodando em algum lugar, o que acontece é que se essa única instância cair, o teu sistema caiu, né? Então, uma forma de você contornar e garantir é uma palavra forte, mas mitigar, diminuir as chances de um sistema que você está fazendo ficar indisponível é trabalhar com redundância, né? Tem uma fala que o pessoal usa aí, principalmente em aviação, que quem tem uma turbina não tem nenhuma, quem tem duas tem uma. Então é a questão da redundância. Então, primeira dica, redundância. Eu tenho uma colinha aqui que eu estou usando alguns tópicos que eu listei. Tá, outra coisa, balanceamento de cargas. Então vamos dar um exemplo aqui bem bacana. Deixa eu dar aqui. Balanceamento de carga. Balanceamento de carga. O que vai acontecer aqui? Você vai estar trabalhando com redundância e é possível que um desses servidores aqui, uma dessas instâncias, dessas cópias do seu servidor, de repente fique mais sobrecarregada que outra. E quando ele ficar muito sobrecarregado, talvez ele venha a cair. Então, uma forma de contornar isso é você ter um servidorzinho aqui na frente, que o pessoal normalmente fala que é o tal do proxy reverso. Só lembrando, esse vídeo aqui é para o pessoal que é mais júnior, tá? Se você já manja disso tudo, pode ir para outro vídeo. Por isso que eu estou simplificando bastante os conceitos aqui. É, então, tá, voltando aqui ao assunto. Então, aqui a gente vai ter provavelmente um proxy reverso, algum servidorzinho ali que vai fazer essa função de pegar uma requisição que vem daqui, mandar para cá. Pegar uma requisição que vem daqui e mandar para cá. E ele vai conseguir identificar qual das as instâncias do servidor está mais sobrecarregada e assim de repente aliviar um pouco a carga ali e com sorte a gente vai garantir com que o sistema, com sorte não, né, com técnica, pode começar a garantir que o sistema ele não vá para o beleléu. Tá. Outra coisa que você pode fazer é fazer health checks. Então vamos ver aqui, health checks. Então, o que seria o health check? Você vai e diz para o teu proxy reverso aqui, para esse servidorzinho que está recebendo as cargas e distribuindo para os servidores. Você fala assim para ele, cara, de 30 em 30 segundos, ou em algum intervalo aí, você vai mandar um ping para os servidores e vai para uma rota bem específica, rota de health, e essa rota vai retornar se está tudo ok com aquela instância, com aquele servidor. E aí, obviamente, você vai saber que dá para continuar mandando a requisição para lá e você não corre o risco de você mandar uma requisição para o servidor que morreu e aí o usuário que está dependendo daquilo, de repente tem uma experiência meio ruim, né? Então, uma dica legal. Outra coisa, banco de dados. Bom, mesma coisa do servidor, propriamente dito, né? Então, provavelmente você vai ter lá um banco de dados, e se você tem um banco de dados, assim como você tem com as instâncias do servidor, deixa eu colocar aqui BD, acabei talvez. Se aquilo lá cair, se esse banco de dados aqui, o servidor ficar indisponível por algum motivo, seja por questão de rede, seja por questão de servidor mesmo, já era, né? Você vai ter problemas. Então, talvez seja interessante, dependendo da escala que você está trabalhando, obviamente. Isso aqui, a gente está falando de uma escala bem maior de requisições, porque na vida real, em sistemas médios e pequenos, isso aqui dificilmente vai acontecer, pelo menos eu não me lembro de ter visto um sistema médio e pequeno trabalhando com isso, mas enfim, só citando aqui, réplicas, né? Então você vai ter uma réplica, você vai pegar esse do banco de dados e replicar.
ele de alguma forma. E aí você tem algumas estratégias, você pode pegar e assumir que um deles vai ser o master, vai ser a fonte, digamos assim, de verdade, single source of truth. E conforme essa fonte for sendo atualizada, você vai sincronizando os dados dos outros nas outras réplicas. Tem outras estratégias também, eu não vou entrar muito a fundo aqui agora. Inclusive, se você quiser saber mais sobre isso, deixa um comentário aí que de repente posso fazer um vídeo sobre isso. Mas enfim, pelo princípio de redundância para o servidor, pode valer para o banco de dados também. Tá, outra coisa que você pode fazer, em vez de você armazenar arquivos como PDFs, Word, Excel, TXT, fotos no seu banco de dados, você pode usar um serviço específico para isso. Aí você vai ter na Amazon o S3, você vai ter na Azure, por exemplo, o. Como que é o nome? Fugiu o nome agora, Blob Storage. No GCP, né, no Google, vai ter o. Acho que é o File Storage, eu não lembro certinho. Mas são servidores, são serviços específicos para você armazenar arquivos dessa forma e, enfim, é bem mais eficiente e eles são bem mais preparados para lidar com esse tipo de arquivo e enfim, de arquivo, para simplificar, de arquivo, do que você ficar armazenando isso no banco de dados. E na realidade, no banco de dados você só vai pegar, anotar a referência para esse arquivo, que vai estar lá no S3 da vida. E aí, quando você precisar recuperar, você vai ter o endereço do teu arquivo lá, e aí você vai conseguir recuperar aquele arquivo, né? Enfim, então você pode adotar essas estratégias. O que mais que eu tenho anotado aqui que são dicas legais? Ah, tá. Retries. É, então, se falhar alguma requisição, você pode sempre fazer um retry. É interessante quando você faz um retry, você tentar dar uma espaçada entre cada retry. Então, você faz o primeiro retry, falhou uma vez. Você pode fazer o primeiro retry depois de um segundo. E aí depois você pode dar 2 segundos para fazer o próximo retry. Aí você pode dar 4 segundos para fazer o próximo. E aí você chega até um limite ali de 3, 5 retries. Não deu certo. Aí você assume que aquilo realmente falhou. E aí, obviamente, você pode ter um fallback. Tem exemplos bem legais de fallback. Por exemplo, imagina que você tem. Esse aqui é um exemplo bem icônico, digamos assim. Você tem um serviço que vai calcular o frete de um determinado produto para você enviar o seu para a pessoa que comprou aquele produto. E aí você está dependendo desse serviço, né, que faz esse cálculo de frete baseado em várias regras. De repente aquilo falha por algum motivo, você pode ter um fallback, né? Ou seja, você pode ter um substituto que não necessariamente vai saber todas aquelas regras, mas que vai fazer um cálculo bem grosseiro, baseado na distância, baseado no IP, baseado em qualquer coisa, ou simplesmente vai retornar um valor fixo, que vai dar conta de, pelo menos, manter aquele funcionamento, enquanto a equipe está tentando corrigir aquele problema. Então, é uma solução gambiarra, quase, mas que pode funcionar nesse tipo de situação. Bom, monitoramento e alerta, então, quando você tem um sistema, principalmente o sistema que é mais distribuído, é essencial você monitorar eles. Caso contrário, você vai ter um problema muito complexo um problema muito complexo de conseguir identificar se tem alguma falha, aonde está acontecendo essa falha. Então, monitoramento e alerta é fundamental. Outra coisa que você pode fazer, eu nem escrevi mais aqui, nem desenhei mais. Não sou muito bom de ficar usando CorelDRAW e falando ao mesmo tempo. Quando você faz, quando você for fazer um deploy, se for lançar uma funcionalidade nova nos servidores, uma estratégia que você pode adotar é de repente pegar, você vai ter lá de repente algumas instâncias, né, desse teu serviço. Pode fazer o deploy primeiro em uma delas, aí você verifica se aquilo lá está estável, né, se está tudo ok, dá um tempo, faz alguns testes. Se você percebeu que está estável, aí você pode fazer esse rollover, né, esse lançamento, esse deploy para a segunda instância, para a terceira instância, até que você tenha todas funcionando na última versão. Então você vai gradualmente fazendo esse lançamento para, caso dê alguma coisa errada, você consegue controlar melhor os erros que possam acontecer. Outra coisa interessante para garantir não, mas mitigar e permitir com que os sistemas eles fiquem mais estáveis, né, sejam mais resilientes, digamos assim, é você usar filas para comunicar entre os serviços. Então, por exemplo, se você pega esse servidor fazendo uma chamada
Vamos pegar aqui, tem um serviço externo lá de, tem uma LLM, uma função que é uma LLM, que é AI, e por um motivo o teu servidor tem que ficar fazendo requisição para essa LLM para obter uma resposta, porque é uma funcionalidade que envolve AI. Mas digamos que por algum motivo aquilo lá falhe, né? Você fez a aquisição HTTP e falhou. Se você não tem retry, e se você fez uma uma requisição síncrona, ou seja, você mandou a requisição e ficou esperando a resposta, e aquilo lá falhou, já era, né? Perdeu. Eu acho que um exemplo mais drástico disso seria até um gateway de pagamento, né? Então, um gateway de pagamento é importante porque ele vai confirmar ou não que um pagamento foi processado. Imagina, ele confirma que o pagamento foi processado e fez uma requisição síncrona, né? Sei lá, uma requisição REST do teu servidor e você, por algum motivo, teu servidor estava off, você perdeu aquilo, né? Então, uma forma de você aumentar a resiliência é você ter algum sistema de fila ali, de mensageria no meio, que vai registrar isso que aconteceu lá. E aí, como que fala isso em português? Asynchronously, de uma maneira não, de uma maneira assíncrona, você vai fazer essas requisições e vai fazer um mecanismo de retry, vai ser uma coisa bem mais resiliente, digamos assim. Então você não vai, se caso aconteça alguma falha na chamada, está lá registrado e você pode depois entender o que aconteceu ou recuperar essa, esse processo. Enfim, também é um tópico que é bem mais complexo do que essa forma simplificada que eu estou falando aqui. Então, se você estiver interessado, inclusive, deixa um comentário aí que eu posso até explorar isso aqui um pouco mais. E, bom, se tiver uma minha colinha aqui, é basicamente isso, né? Então, tem várias estratégias, mas eu diria que essas aqui são as que eu trouxe para hoje. Obviamente, existem mais, que não é uma lista exaustiva, mas se alguma delas foi interessante para vocês, se você gostou de alguma forma desse vídeo, deixa um joinha aí e se você quiser acompanhar o trabalho, né? Volte e meia eu estou postando conteúdos sobre tecnologia, system design, né? Arquitetura, boas práticas de código, inteligência artificial, como integrar a inteligência artificial nos sistemas lá no meu LinkedIn. Então me segue lá, se conecta comigo lá. E a gente se vê na próxima. Falou, valeu, até mais.